Você já parou para pensar no poder que a fé pode ter na sua vida? Imagine um mundo onde a crença em algo maior transforma sua realidade, onde desafios se tornam oportunidades e onde a esperança brilha mesmo nas horas mais sombrias. A fé, essa força invisível, nos conecta a Deus e nos guia por caminhos que nem sempre podemos ver. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa certeza pode mudar tudo. Ao longo da história, muitos homens e mulheres de fé enfrentaram adversidades. Eles não apenas sobreviveram, mas prosperaram, porque confiaram em Deus. Pense em Abraão, que deixou sua terra natal seguindo a promessa de Deus. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, mas tinha fé. Essa fé o levou a se tornar o pai de uma grande nação. Abraão nos ensina que mesmo quando não vemos o caminho, podemos confiar em Deus para nos guiar. A fé também foi fundamental na vida de Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão, Moisés hesitou. Ele se sentia incapaz e inseguro. No entanto, Deus o encorajou e lhe deu sinais poderosos. Em Êxodo 14:14, Deus disse: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Moisés, ao confiar em Deus, liderou seu povo através do Mar Vermelho. Esse milagre não foi apenas uma libertação física, mas um exemplo de como a fé nos leva a superar obstáculos que parecem impossíveis. A vida de Davi também ilustra o poder transformador da fé. Um jovem pastor, ele enfrentou o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda. Sua confiança não estava em armas ou força física, mas em Deus. Davi declarou: "Vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Essa coragem não veio da ausência de medo, mas de uma fé profunda que o capacitou a vencer. Em momentos de desespero, a fé pode ser um farol. Pense em Jó, que perdeu tudo, seus bens, seus filhos e sua saúde. Mesmo em sua dor, ele declarou: "Ainda que eu morra, eu espero em Deus." Jó 13:15. A fé de Jó não o impediu de sofrer, mas o sustentou em meio à tempestade. Sua história nos ensina que a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em nossas vidas. No Novo Testamento, vemos a fé em ação de maneira surpreendente. O centurião romano, que pediu a Jesus para curar seu servo, demonstrou uma fé extraordinária. Ele disse: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e meu criado será curado." Mateus 8:8. A confiança desse homem em Jesus foi tão grande que Jesus ficou admirado. Essa fé não apenas trouxe cura, mas também mostrou que a fé pode transcender barreiras culturais e sociais. A mulher com fluxo de sangue também é um exemplo poderoso. Ela havia sofrido por anos e, sabendo que Jesus estava passando, disse a si mesma: "Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei curada." Marcos 5:28. Quando ela tocou em Jesus, sua fé a curou instantaneamente. Essa história nos lembra que a fé pode ser um ato simples, mas seu impacto é profundo. A fé é mais do que acreditar, é agir. Tiago 2:19 nos ensina que até os demônios acreditam e tremem. A diferença está em como aplicamos essa fé em nossas vidas. Quando confiamos em Deus, somos chamados a agir de acordo com essa confiança. É em nossos atos que demonstramos nossa fé. A verdadeira fé nos leva a amar, servir e perdoar. Muitas vezes encontramos dificuldades que testam nossa fé. Pode ser uma doença, um relacionamento quebrado ou a perda de um emprego. Nesses momentos é fácil duvidar. No entanto, é exatamente nesses períodos que nossa fé pode brilhar mais intensamente.
Em Romanos 5, 13 e 5, Paulo nos lembra que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Essa esperança é o que nos sustenta e nos transforma. Deus nos convida a confiar nele, mesmo quando tudo parece incerto. Em Filipenses 4, 6 e 7, somos instruídos a não andarmos ansiosos, mas a apresentar nossos pedidos a Deus. O resultado é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. Essa paz é uma das maiores transformações que a fé pode trazer. Viver pela fé não significa que teremos uma vida isenta de problemas, mas significa que não enfrentaremos esses problemas sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que os desafios são uma oportunidade para aprofundar nossa confiança em Deus. Cada prova é uma chance de crescer e se aproximar dele. A fé também nos conecta. Quando compartilhamos nossas histórias de fé, encorajamos uns aos outros. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos exortados a nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando testemunhamos como Deus agiu em nossa vida, fortalecemos a fé de nossos irmãos e irmãs. A comunidade de fé é um lugar onde podemos crescer juntos. Por fim, a fé é um presente. Em Efésios 2 e 8, 9, aprendemos que, pela graça sois salvos, por meio da fé. Essa fé não é algo que conquistamos, mas um presente que recebemos de Deus. Quando reconhecemos isso, somos levados a viver com gratidão e alegria. A transformação que a fé traz é um reflexo do amor de Deus por nós. Ao olharmos para nossas vidas, podemos ver como a fé tem o poder de mudar nossas circunstâncias, nossas emoções e nosso destino. A fé nos convida a sonhar, a acreditar e a agir. Ao confiarmos em Deus, abrimos a porta para uma vida abundante e cheia de propósito. Cada passo de fé que damos nos leva a novas descobertas. Às vezes, essa jornada pode parecer solitária, mas Deus sempre está ao nosso lado, guiando nossos passos. Em Salmos 119, 105, encontramos a promessa de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando buscamos orientação em sua palavra, encontramos clareza e direção em meio à confusão. Uma transformação significativa acontece quando decidimos deixar nossas preocupações nas mãos de Deus. Isso não significa ignorar problemas, mas sim entregá-los a alguém maior que nós. Em 1 Pedro 5, 7, somos instruídos a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Essa entrega é liberadora e nos permite viver com mais leveza. Cada um de nós possui uma história única, repleta de desafios e superações. Às vezes, essas experiências podem parecer insuperáveis, mas quando olhamos para elas através da lente da fé, podemos ver um propósito maior. Romanos 8, 28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos encoraja a confiar que mesmo as situações difíceis têm um significado. Quando a fé se torna uma parte central de nossas vidas, começamos a ver mudanças em nosso comportamento e atitudes. Tornamo-nos mais pacientes, amorosos e compreensivos. Em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é descrito, e a fé é uma parte essencial desse fruto. Cada ato de fé que praticamos nos aproxima do caráter de Cristo. É importante reconhecer que a fé não é cega. Na verdade, é um ato consciente de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O profeta Abacuque, em meio à confusão e à incerteza, declarou: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda assim me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17, 18. Esse tipo de fé nos ensina a encontrar alegria, mesmo em tempos desafiadores.
O testemunho de outros pode ser uma poderosa fonte de encorajamento. Quando ouvimos como Deus atuou na vida de alguém, nossas próprias esperanças podem ser renovadas. A Bíblia está repleta de relatos de fé que inspiram e motivam. Cada testemunho nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas e que a fé é uma jornada coletiva. Às vezes, é necessário agir de forma ousada. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro, em Lucas 7, 37 e 38, exemplifica esse tipo de fé. Ela não se deixou intimidar pelas opiniões dos outros. Ao invés disso, seu amor e gratidão a levaram a um ato de devoção que impactou profundamente a vida de Jesus. Esse gesto nos ensina que a fé muitas vezes exige coragem e ousadia. A fé também nos chama a perdoar. Quando nos sentimos feridos, é fácil guardar ressentimento. No entanto, em Mateus 6, 14 e 15, somos lembrados de que, se perdoarmos os outros, nosso Pai Celestial também nos perdoará. Essa verdade nos liberta e nos permite experimentar a paz que vem de um coração reconciliado. O poder da oração não deve ser subestimado. É através da oração que nos conectamos a Deus e expressamos nossa dependência dele. Em Tiago 5,16, encontramos a afirmação de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa conexão íntima com o Criador nos fortalece e nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Cada dia é uma nova oportunidade para exercitar a fé. Ao acordarmos, podemos escolher confiar em Deus e em seus planos para nós. Em Lamentações 3, 22, 23, lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa renovação diária nos lembra que mesmo em meio às dificuldades, Deus está sempre presente, pronto para nos ajudar. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um exemplo perfeito de fé em ação. Ele confiou em Deus em todos os momentos, desde seu batismo até a crucificação. Em Lucas 22, 42, em meio à sua angústia no jardim do Getsêmani, ele orou: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa submissão à vontade de Deus nos ensina que a verdadeira fé envolve abdicar de nossos próprios desejos em favor do plano divino. Os desafios podem, por vezes, parecer montanhas intransponíveis. No entanto, em Mateus 17, 20, Jesus nos lembra que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Essa metáfora poderosa nos encoraja a acreditar que, mesmo com uma pequena quantidade de fé, podemos conquistar grandes obstáculos. A transformação que a fé traz não se limita apenas a nós mesmos, ela também impacta aqueles ao nosso redor. Quando vivemos de acordo com nossos princípios de fé, inspiramos outros a fazer o mesmo. Em Mateus 5,16, somos chamados a deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Nossa fé se torna um testemunho vivo do amor e do poder de Deus. A fé é uma jornada contínua, repleta de altos e baixos. Não devemos nos desanimar quando enfrentamos dificuldades. Em 2 Coríntios 5:7, somos lembrados de que vivemos pela fé e não pela vista. Essa perspectiva nos ajuda a confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver o resultado imediato de nossas orações. Quando refletimos sobre o impacto da fé em nossas vidas, percebemos que ela é um presente que nos transforma. A fé nos conecta com Deus, nos dá esperança e nos impulsiona a agir. À medida que caminhamos juntos nessa jornada, que possamos sempre lembrar que, com fé, nossas vidas podem ser transformadas para sempre. Ao refletirmos sobre como a fé pode transformar nossas vidas, é importante lembrar que cada passo de confiança que damos em Deus nos leva a novas alturas. Ele nos chama a acreditar, a agir e a experimentar a vida plena que Ele prometeu.
Que sua jornada de fé seja marcada por momentos de esperança e transformação. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, deixe um comentário abaixo compartilhando como a fé tem impactado sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de fé e esperança.